Bem, amigos, no vídeo de hoje eu vou trazer a atualização de uma árvore aqui, uma que eu trabalhei dia 5 de março. Essa é uma Calliandra Celloy. Eu deixei ela crescer até outubro de 2025, deixei ela dar uma revigorada aí, dar uma revitalizada na saúde dela, porque primeiramente a gente tem que primar pela saúde do bonsai. A gente tem que sempre trabalhar com plantas que estão com a saúde em dia, estão com adubação em dia, tá ok, um crescimento legal. Então, durante esses 6 meses aí, eu deixei ela crescer para que pudesse ser trabalhada agora. Vou fazer alguns procedimentos aqui, tipo podas, aramação, para a gente utilizar. A gente não vai estar voltando ela, porque se a gente deixar esticar demais, ela tende a perder as brotações para trás, ela tende a secar galhos. Então a gente vai fazer essa poda de ramificação, deixando apenas um par de folhas aí, para que ela possa rebrotar nos locais aí onde a gente deseja. A gente diminuir o entrenó e compactar a árvore. Então a gente vai fazer essa poda para que a gente ganhe essa ramificação e essa compactação da copa. A gente tende a compactar, sempre compactando agora. A gente já está num processo já de finalizar a árvore. A gente está num processo de metsume. A gente vai fazendo essas podas frequentes aí para a gente ganhar essas ramificações na árvore. Eu falei sobre Metsume, às vezes muita gente pode não compreender o termo. Esse é um termo japonês que se refere à poda constante das brotações, para que a gente consiga limitar o crescimento e diminuir o entrenó e ganhar mais ramificação. O Metsume ele é usado somente nessa parte final do processo de formação do bonsai, porque a gente limita bastante o crescimento da árvore, que ela está sempre crescendo e a gente está sempre podando. Então, assim que surgir a brotação, você já começa a fazer a limitação dela. Aqui, então, a gente vai podando sempre, deixando um par de folhas para que a gente consiga uma brotação mais próxima do final do galho, fazendo essa poda de limitação do crescimento para que a gente ganhe ramificações mais próximas. Como essa planta vem de um replante, eu deixei ela dar uma esticada nos galhos, dar um crescimento para recuperar o vigor para a gente trabalhar ela novamente. Então, com esse crescimento aí, a gente precisa fazer alguns ajustes na aramação, posição de alguns galhos. Então, esse ajuste fino ele é sempre necessário, sempre vai estar sendo necessário ser feito aí. Então, aqui a gente vai ajustar alguns galhos que saíram um pouco fora do projeto aí, passar alguns arames para voltar eles na posição. Porque com o crescimento da árvore é natural que os galhos tendem a subir, a buscar um crescimento mais vertical. Essa tendência de crescimento é algo natural na fisiologia das plantas, então sempre a gente tende a contrariar esse crescimento por meio da aramação. Então a gente sempre arama tentando buscar que os galhos fiquem mais na horizontal, que dá um aspecto mais de idade para a planta, porque quando há um crescimento do galho numa planta na natureza, ela tende a baixar o galho com o peso das folhas e dos frutos. Então, o que a gente está buscando na aramação é esse processo que o galho tende a baixar, o galho fica pesado e tende a baixar. Então, esse é o que a gente busca com o processo de aramação. Então, quando o galho cresce para cima, quer dizer que uma muda ainda é jovem, uma planta ainda é jovem. Quando ele já tem os galhos mais arriados, quer dizer que já é uma árvore de certa idade. O que a gente busca é demonstrar que o bonsai tem uma certa idade. A gente sempre vai buscar essa tendência dos galhos mais baixos, mais arriados, para que a árvore pareça mais velha. E sempre lembrando que nessa fase aqui, como a gente já está numa parte bem adiantada do processo de bonsai, a gente vai ter que ter muito cuidado, porque para não perder um galho ou quebrar um galho no processo de aramação. Então a gente tem que sempre estar trabalhando com muito cuidado, muita paciência, e esse processo pode ser um pouco demorado. A gente vai levar um certo tempo, fazer com paciência, com calma, para a gente não perder nenhum galho do projeto. Esse processo de poda feito nesse momento, agora ele tem que ser bem minucioso, porque a gente vai sempre procurar
deixar o galho bem compactado. Então a gente vai sempre buscar retornando a brotação para um ponto mais próximo. Então a gente vai sempre deixar um par de folhas ou dois aí, para a gente ganhar uma ramificação bem mais próxima do final do galho aí. Então nesse processo ele tem que ser um pouco mais minucioso, um pouco mais cuidadoso, porque a gente já está numa parte de ajuste fino, na parte final já do refinamento do bonsai. Então aqui a gente pode ir com calma, pode fazer com mais cuidado, sempre com bastante paciência. A gente vai fazer amação em alguns galhos, mas sempre com muito cuidado, sempre minucioso, porque esse ajuste fino sempre requer mais cuidado. Então a gente não precisa ter tanta pressa, a gente pode ir com cuidado para a gente não quebrar nenhum galho, não perder nenhuma brotação. Que agora nesse momento é bastante importante aí a gente tá sempre ramificando mais a árvore. Então nesse momento aqui a gente vai estar sempre tentando corrigir alguns pequenos detalhes aí da árvore para que ela possa ao final ficar perfeita. São detalhes minuciosos que a gente vai estar sempre prestando atenção, alguma poda, alguma ramificação que está fora do contexto, brotação que está vindo para dentro, ou alguma terminação de galho que secou, que a gente vai fazer a poda, vai fazer a retirada desse pequeno toquinho que fica. Então a gente vai tá dando atenção aos pequenos detalhes aqui para a gente ganhar um bonsai de extrema qualidade. Esse ajuste fino ele requer muito cuidado. A gente tem que estar sempre buscando detalhes, corrigir pequenos detalhes na formação aqui, algum galho que sai fora do contexto, alguma brotação que está interna, a gente vai estar fazendo essa retirada dessas brotações que não são interessantes. Poda sempre fazendo a poda, deixando um par de folhas ou dois aí para que venham novas brotações. Só lembrando ao pessoal aí que se esse trabalho aí foi interessante, se serviu de algum exemplo, te deu alguma inspiração, que você curta, comente aí no vídeo, se gostou, deixa seu joinha aí, ajuda a fortalecer o canal. Só relembrando que na etapa que se encontra esse trabalho, dessa árvore, já está numa etapa muito adiantada. Então esse trabalho de refinamento é um trabalho que requer muito cuidado, para que você não perca todo o trabalho realizado anteriormente. Então esse ajuste fino é uma etapa que demanda muita paciência e muito cuidado. Então aqui, dando os últimos retoques, a gente vai direcionar os galhos, as brotações que estão saindo fora do contexto aí, sempre buscar direcionando eles do centro para fora da copa, fazendo sempre também algum arremate na poda, algumas brotações estão mais esticadas, para a gente sempre ganhar aquela ramificação desejada aí, sempre fazendo aquela correção de algumas brotações que estão saindo ou para baixo ou para cima e não estão alinhadas com o projeto. A gente sempre vai dando esse retoque, sempre fazendo esse trabalho para que a gente tenha um bonsai de qualidade. Quero agradecer a todos que acompanharam mais a evolução desse projeto, esse trabalho que foi feito aqui hoje. Agradecer a todos os amigos que curtem aí, que comentam nos vídeos, os que nos acompanham aí na nossa empreitada. A gente vai finalizando aqui, encerrando esse trabalho de hoje, encerrando mais esse vídeo com a imagem do antes e o depois. Vou deixar um antes e um depois aí para vocês fazerem a comparação aí, como a gente iniciou e como a gente terminou esse trabalho de hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.